Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos tratar sobre o julgamento da trama golpista com o voto do ministro Luiz Fux. Muita divergência, muitas pessoas comentando aí que Fux é um traidor. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos ver aí o que a gente consegue extrair, né, dessas informações que a gente tem por aqui, tá bom? Então vamos lá, né? O Fux ele começa o seu voto divergindo diretamente do ministro Alexandre de Moraes. E isso, de certa forma, causa um certo constrangimento em toda a cúpula aí do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o ministro Luiz Fux ele aceitou a denúncia, né? Quando ele vota as pessoas comuns do 8 de janeiro, que são as pessoas que participaram aí daquela invasão da sede dos três poderes, ele não, ele não diverge dizendo que o Supremo Tribunal Federal é um, é um tribunal desqualificado para fazer esse voto. Tá? E é disso que eu quero falar hoje. Então, quando ele começa aí o seu voto, ele diz diretamente que o Supremo Tribunal Federal, né, ele coloca os argumentos dele lá, né, e diz que o Supremo Tribunal Federal ele é desqualificado, ou seja, é um tribunal que é desqualificado, e aí mais, ele pede a anulação de todos os atos processuais, ou seja, todo o trabalho que foi feito ao longo de todo esse ano, do ano passado, toda a investigação, ele pede a anulação desses atos, né? Agora, quando a gente olha para os votos do Fux com relação, como eu já falei, às pessoas do 8 de janeiro, ele não entra nessa questão. Então, quando é para votar a, o processo que está envolvido a cúpula, a elite política, ele tem uma postura. Quando é para votar a, a Débora do Batom e outras pessoas, ele tem uma outra postura. Eu tenho um entendimento que eu vejo que quando ele já começa, que teve aquela questão da Débora do Batom, né? Quando ele começa com aquela, dizendo que ele queria analisar mais o processo, que ele queria ver como é que tinha se dado aquela questão, que ele queria mexer na dosimetria da pena, ou seja, diminuir a pena. Ali eu já vejo que ele está caminhando por um outro caminho. E o pior dessa questão da divergência do ministro Fux é que ele abre um espaço monstruoso para essa narrativa bolsonarista. Todos nós sabemos que o nosso país, que a nossa democracia está sob ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão aí trabalhando ativamente, acossado por um deputado federal, né? O filho do Bolsonaro, que está lá tramando contra a nossa república. E a gente sabe que qualquer coisa hoje é motivo, né, para poder dizer que o julgamento é um julgamento imparcial. Por outro lado, né, ouvindo algumas análises também, né, eu entendo que o, a divergência do ministro Fux ela abre um diálogo no seguinte sentido. Eles dizem que existe uma ditadura judicial no Brasil, que o Brasil não é um país livre. Ora, se o Brasil não fosse um país livre, qual juiz da Suprema Corte teria a liberdade de votar contra a, a, a pressuposta ordem para condenar Jair Messias Bolsonaro? Ninguém teria essa liberdade. Ninguém teria essa liberdade de estar vindo aqui hoje fazer um vídeo como esse, se contrapondo àquilo que eles falam. Então a gente precisa entender que essa narrativa de que existe uma ditadura, de liberdade de expressão, essa é uma narrativa que não faz nenhum sentido. É o que os Estados Unidos usam, né, para poder criar esse factoide de que eles trabalham pela liberdade de expressão, de que eles defendem os direitos humanos no mundo, quando na verdade eles são os maiores violadores de direitos humanos do mundo. Os Estados Unidos são os maiores violadores de direitos humanos do mundo, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Mas vamos voltar aqui ao voto do Fux, né? Aí, como eu já disse que ele diverge do julgamento, né? E ele diverge do relator, perdão, e ele entra nessa questão aí da
essa diferença de postura com relação às pessoas comuns e à cúpula golpista, a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe que houve uma conspiração, todo mundo sabe, e isso não é. Você não precisa ser um jurista para entender que o Bolsonaro passou 4 anos do seu governo acossando a população, acossando os seus seguidores, sei lá, os seus robôs aí, os seus loucos, contra, né, o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições. Na verdade, o Bolsonaro ele tem desprezo pelas instituições democráticas. O que esses caras fazem? Geralmente eles se elegem e depois eles vão por dentro da democracia e vão destruindo as estruturas democráticas. E qual é a maior barreira para eles? Eles se encontraram no Supremo Tribunal Federal. Porque no início, eu não sei se vocês lembram, no início, quando começou o governo, a bateria deles, as fake news, tudo era contra o Supremo e contra o Congresso. Ele dizia que o Congresso não deixava ele trabalhar. Quando veio essa questão das emendas parlamentares, aí mudou. Quando ele entregou na mão do Lira, na mão do Centrão, as emendas parlamentares, aí acabou a confusão. Aí ele ficou tranquilo com relação ao Congresso Nacional, porque o Congresso estava mamando na teta das emendas parlamentares, é dinheiro, é isso que eles querem. Tanto que hoje esses caras, eles têm 50 bilhões, né, para dividir entre deputados. Gente, é muito dinheiro. Deputados e senadores, melhor dizendo, né? E aí eu vejo as pessoas falando assim, mas por que o Lula não acaba com isso? O Lula fez igual o Bolsonaro. Cara, o governo não tem força. O governo não tem força política. O governo já é um governo que não tem maioria no Congresso, né? Nós temos hoje essas narrativas de redes sociais, haja vista aquele vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o Pix, né? Então nós temos os, eles trabalhando muito ativamente nas redes sociais e trazendo muita mentira, muita enrolação para aqueles que seguem eles. É que as pessoas comuns, as pessoas das igrejas, elas são de uma certa forma vítima dessa desinformação. É por isso que eu me propus a criar esse trabalho, esse canal, com o intuito de trazer mais informação, de nós criarmos uma comunidade onde a gente possa falar a verdade, falar as informações como elas são, porque é possível mudar a mentalidade das pessoas, né? Apesar de que tem alguns bolsonaristas que é caso perdido, né? A gente sabe que isso não vai ter jeito, não vai mudar, não, né? Mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho também com vocês sobre ontem, sobre o voto do Flávio Dino, que foi ontem, né? O Flávio Dino, ele abriu uma divergência, ele colocou numa categoria de, de uma pena menor o Ramagem, né? Era ex-diretor da ABIN, o general Augusto Heleno, que era o chefe do SNI, né? Do GSI, melhor dizendo, e o Paulo Sérgio, o ex-ministro da Defesa, né, o general Paulo Sérgio, que era ex-ministro da Defesa. Então ele fala sobre que esses réus, eles tiveram uma participação menor ali na trama golpista e eles devem receber uma pena mais branda, né? E eu, como digo, é salutar que isso, porque cada juiz tem um entendimento, cada ministro vai ter o seu entendimento, vai ter ali o seu argumento para poder tratar, né? O que que, o que que eu vejo? Eu vejo que o julgamento do Supremo Tribunal Federal é um julgamento legítimo. Se nós tivéssemos levado isso para a primeira instância, esse julgamento provavelmente nunca ia sair, né? Não é uma questão de tirar uma narrativa que eles usam, que eles estão usando agora já, uma frase que estão tirando o Bolsonaro da eleição. A eleição 2026 sem Bolsonaro não é legítima. Não, a eleição é legítima, que o Bolsonaro não se tornou inelegível por conta da trama golpista, ele se tornou inelegível
porque o TSE o tornou inelegível pelas práticas que ele fez durante a eleição de 2022. Então é importante a gente frisar isso. Tá? Ele não está inelegível por esse processo, porque o processo ainda nem terminou. Ele está inelegível pelas atitudes dele, pelos crimes que ele cometeu durante a eleição de 2022. Ainda tem muito julgamento aí para poder rolar, muita. Foi dividido em núcleos, são vários núcleos, e cada núcleo vai trazer aí a sua informação, a gente vai ter as informações, como é que se deu todo esse processo, todo desenrolar desse processo, as provas, aquilo que a Polícia Federal trouxe, né? Então, assim, o que a gente traz desse julgamento, desse voto hoje, desse julgamento hoje, na minha opinião, humilde opinião, é que o ministro Fux, ele abre e dá muita munição para o campo bolsonarista. É como se fosse assim uma deslealdade ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou dizer para vocês aqui, eu não sou o cara que defende o Supremo com unhas e dentes. Ah, não, o Supremo é maravilhoso. Não, o Supremo, nós temos um Supremo que tem as nossas dificuldades, né? Nós temos um Supremo que tem as suas dificuldades, as suas mazelas, mas é o Supremo que nós temos. É um dos pilares da nossa democracia. O dia que nós abrirmos mão desse pilar, nós vamos estar na mão somente da elite política desse país. E aí vocês imaginam o que vai acontecer. Se nós elegermos em 2026 um presidente da República de extrema direita, você pode ter certeza absoluta que eles vão vir em cima de uma reforma da Previdência, eles vão vir em cima da questão do bem-estar social, eles vão vir em cima do Bolsa Família, eles vão trabalhar para destruir todo esse sistema de bem-estar social que o Brasil ele construiu a partir da Constituição de 88. Então é isso que está em jogo. Então, quando você pega esse vídeo, compartilha ele com um amigo seu, compartilha ele nas suas redes sociais, compartilha ele nos seus grupos, inscreve-se aqui no nosso canal. Eu vou criar um grupo de WhatsApp, tá? Ainda não criei, mas vou criar um grupo de WhatsApp. Próximo vídeo eu já falo sobre isso com vocês, tá? Se inscreve no canal, porque nós vamos criar uma comunidade onde nós vamos falar aqui de democracia, nós vamos falar de coisas que são importantes para o nosso país. Nós precisamos desenvolver esse país. O Brasil é uma potência, gente. Eu acredito assim que o Brasil ele só não é melhor porque nós ainda não temos maturidade e a nossa elite política, a nossa elite financeira, a nossa elite industrial, ela não tem o Brasil como prioridade. O dia que nós tivermos o Brasil como prioridade, tenha certeza que nós viraremos uma potência. Nós temos muito para isso. A questão só é que é muita gente jogando contra o nosso país. Então eu te agradeço aqui por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.